Apoio Cultural Público, um coletivo que reúne moda, arte, orgânicos, ecodesign e gastronomia, localizado no coração de Curitiba, próximo à Boca Maldita e à Praça Osório, aberto de segunda a sábado das 10 às 22 horas. Vem pro público, o collab mais democrático de Curitiba. E Álbum Lab, conteúdo e consultoria de produto e vestuário, perspectivas éticas para os negócios de moda. Saiba mais no instagram.com/álbumlab. Segura sua onda, quer saber? Agora os manos estão tudo em cima de você. A Copel tem um recado para você que é produtor rural. Cuidado ao operar máquinas altas perto da rede elétrica. Estacione sempre longe dos fios e nunca retire os estais que sustentam o poste. Se encontrar fio baixo ou situação de risco, ligue pra gente. Trabalhando em segurança e com a parceria da Copel, você só vai colher sucesso. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. ZYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 9850-50-930. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nessa próxima hora da programação. E hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Cultura, eu recebo mais uma vez a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, também o Ricardo Mendonça, advogado, também do Instituto, e o Felipe Mongruel Magal, advogado, professor de filosofia. Juntos, estamos todas as terças e quintas trazendo temáticas mais importantes para você, cidadão, contribuinte da população aqui da nossa cidade, que tem que, né, que a gente gostaria que se inteirasse dos temas que fazem referência e impactam diretamente na sua vida. A pauta de hoje a gente preparou um tema que é a distribuição de renda, explicar como é que funciona esse sistema no Brasil, quais são os dados trazidos pelos principais indicadores nacionais que fazem, que mostram esse número que atinge diretamente o desenvolvimento do país, mas antes disso a gente precisa falar que em plena terça-feira de carnaval fomos surpreendidos por um pronunciamento do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que convoca uma manifestação para o próximo dia 15 de março, aí pedindo o fechamento do Congresso. Então a gente vai falar, explicar para você o que isso significa e como é que isso tem repercutido tanto no Brasil quanto fora do país. E para isso, os nossos convidados estão aqui também para falar desse tema a partir de agora. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, manda para a gente pelas redes sociais que a gente responde para vocês a partir de agora. Felipe, Ricardo, Miriam, bem-vindos à Rádio Cultura. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo, ao Magal, ao Ricardo, a você, Mariane. E antes de entrar nesse assunto seríssimo, se a gente não passar para um outro assunto, o Magal vai ficar muito nervoso aqui. 3 gols, foi isso? Paraná? Bom dia a toda a nação paranista, que hoje celebra com ressaca e alegria mais uma virada, assim como a Viradouro. Exato. No Carnaval do Rio. Obrigado, Miriam, pela lembrança. Se a gente não fala isso aqui, o programa não segue, Mariana. Exatamente. Mas, assim, eu andava nervoso, Gal. Brincadeiras à parte, nós saímos do Carnaval, estávamos passando pelo Carnaval com certa alegria, com os desfiles, com os blocos, a maioria com teor crítico à situação brasileira, à situação política, quando fomos surpreendidos por uma manifestação do presidente da República de convocação de uma manifestação para o dia 15 agora, contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que é uma sandice, porque quem é que pode estar no poder
como ele está, há pouquíssimo tempo, diga-se, e por qual razão o presidente da República compra essa briga com o Congresso Nacional, deputados federais, senadores e com o Supremo Tribunal Federal, que, além de tudo, pode julgar o impeachment tanto do presidente, como também julgar aí o afastamento de senadores e tudo mais. Eu faço essa provocação para os demais convidados. Bom dia, Ricardo, bom dia, Miriam, bom dia, colegas aí, Mariane, bom dia a todos os ouvintes. Pessoal, infelizmente a gente passa pelo pior momento de todo esse golpe das elites acontecido desde 2016. Né? Tudo isso que a gente vem, que a gente fala, que a gente bate na tecla, que a gente vai para a rua, que a gente faz mensagem, todas as nossas ações que viraram quase como um evangelho, a nossa luta, chegou nesse ápice. Eu quero até pegar essa palavra que a Miriam usou, sandice, e vou aumentar, Miriam. Isso é mais um crime de responsabilidade criado por ele. Mais um crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, atenção, ouvintes, os crimes de responsabilidade estão previstos na Constituição Federal da República, no artigo 85 da Constituição. Esse rapaz que ocupa provisoriamente lá o Palácio do Planalto, ele não tem qualquer apreço pelas democracias, qualquer apreço pela leitura, qualquer apreço pela cultura, qualquer apreço pelo Brasil, pelo Estado Social, pela política pública, por qual é a realidade do brasileiro. É difícil falar de uma coisa tão séria, de outra maneira que não seja indignante, que não seja acalorada. Vocês até me perdoem pela voz colérica em que estou, mas é que é um momento, é absurdo, é ridículo chamar todo mundo para ir para a rua, para fechar Congresso, para fechar STF. O que é isso? Vai voltar a censura, então? Então vai voltar a gente ter presos políticos, não vamos poder nos encontrar na rua. E o trabalhador? O trabalhador fica onde? O trabalhador, aquele que precisa pagar para se locomover, pagar para comer, pagar... E isso não tem, isso não se fala. Disso não se fala, só continua perpetuamente falando sobre é tudo culpa do PT, é tudo culpa do comunismo, é sempre achando, é sempre criando esse factoide, essa bobagem. Mas enfim, temos o programa todo para falar sobre isso. Bom dia, Ricardo, queria passar aí a bola. Obrigado, Magal. Bom dia, Mariane. Bom dia, Miriam. Bom dia aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Magal, você tem razão, não está tudo bem, né? Conversávamos sobre, hoje não está nada bem. De fato, o presidente da República, ele não tem apreço pela democracia, ele não está à altura do cargo que ocupa, mas vou ser um pouco mais objetivo para dizer o seguinte. A democracia brasileira acabou em 2016, né? Com o golpe que depois uma presidenta legitimamente eleita. Essa sim, legitimamente eleita, porque quem quis concorrer, concorreu. Exatamente. Essa sim disputou as eleições sem impor a ninguém a censura de poder participar do processo democrático. Né? Esse cidadão, ele é a personificação do que a gente chama do tiozão do churrasco mesmo. Ele crê que ele pode dizer todas as barbaridades e pode cometer qualquer crime de responsabilidade, como vem cometendo desde o início do seu mandato, sem que isso lhe imponha qualquer hipótese de responsabilização. E por que isso é grave, cidadão e cidadã brasileira? Por uma razão muito simples. A democracia é o único regime que pode permitir ao trabalhador e à trabalhadora brasileira lutar por melhoria na sua condição de vida. Sem isso, a tendência é que nós tenhamos um país mais pobre, um país sem política pública, um país que não inclui e um país que vai voltar o seu orçamento, como sempre fez em outros regimes autoritários, para os mais ricos. É importante que falarmos agora, é importante que nos indignemos agora, é importante que mostremos a ele que ele está presidente da República e que ele precisa respeitar as instituições. Porque sem isso, amanhã, Magal, talvez a gente não possa falar mais. Mas não seremos só nós, né?
Não seremos só nós. Não, Para não a gente seremos só nós. contextualizar essa questão, Ricardo, por favor, desculpa. Não, imagina. Mas só para a gente contextualizar. Esse movimento que acontece agora, que fere diretamente a nossa democracia e que realmente merece com que a população tenha atenção e tenha cuidado com o que está acontecendo e se manifeste sobre isso, não é um capítulo novo da nossa história. Né? Como a gente tem repetido ao longo desses programas, desses nossos encontros, a gente precisa realmente conhecer a nossa história para saber o caminho que a gente vai seguir. E eu queria, a partir da sua experiência, do seu conhecimento, que você trouxesse para nós um pouco desses casos ao longo da nossa história. A gente já teve situações como essa. A gente dialogava um pouco a respeito, né, Miriam, ao chegarmos aqui, e a Miriam lembrava da situação do Jânio Quadros. Inclusive, o paralelo que ela traça é muito preciso para demonstrar qual é o papel que ele se propõe a cumprir desde que assumiu o mandato. Né, Miriam? Acho que seria interessante, ela faz uma construção histórica bem importante para explicar isso. Né? E depois a gente pode lembrar de outras situações também na história da humanidade. Falávamos sobre como Hitler, num momento de dificuldade econômica, assume o poder, como Mussolini chega na Itália, sempre com essa mentira e essa balela de contar ao povo que vai combater a corrupção, que vai combater os males, que os males estão lá no parlamento, nos outros políticos. Mas com relação ao Jânio Quadros, acho que o paralelo que a Miriam traça é perfeito. Eu acho que ele significa bem o que é o Bolsonaro hoje. E significa também uma tragédia, né? Porque você coloca muito bem, a gente precisa lembrar do passado para não repetir os erros. Mas nós temos repetido esses erros. Uhum. Quando falávamos de Jânio Quadros, foi primeiro porque ele ascendeu ao cargo de presidente da República muito rapidamente. E ele fez toda uma imagem dele que, se você comparar, se aproxima muito com a do Bolsonaro. Falar errado para se aproximar do povo, ele comia sanduíche de mortadela, mas não é porque ele comia mesmo, é porque ele gostava, é que nem a mesa do café da manhã do Bolsonaro, que durante a campanha foi colocada lá, era colocada para parecer que ele era um homem do povo. Dizem que ele colocava talco no paletó para parecer caspa, entendeu? Uma série de situações que hoje nós chamaríamos de fake, para parecer um homem do povo. E que, em certo momento, ele resolve, lá em 61, pegar uma briga com o Congresso Nacional, que se aproxima muito do que tem agora, e ele vai e compra essa briga de uma outra forma. Como o João Goulart, o Jango, que tinha vamos dizer, esse lado mais socialista, mais realmente voltado para uma distribuição de renda, era o seu vice, ele faz o seguinte, ele manda o vice para a China, numa representação diplomática, e pede a renúncia no Congresso Nacional, contando que o Congresso não aceitaria e que os militares não aceitariam nem a renúncia e muito menos o Jango, né, João Goulart, como presidente. E acontece quase isso. O Congresso Nacional aceita a renúncia, mas os militares aí impedem o governo de João Goulart. Quando eu vejo hoje a similaridade dessa popularidade, não é da popularidade, mas desse mito que se criou em torno do Jânio Quadros, que inclusive tinha a vassourinha, varre, varre, vassourinha, que era o lema dele de varrer para baixo, sei lá, a corrupção, varrer a corrupção. Ele hoje vai enfrenta o Congresso, e com o apoio de uma boa parte de militares. Hoje o governo do presidente Jair Bolsonaro é composto por militares, inclusive a Casa Civil, que tem um militar, é inacreditável isso. E esses secretários têm se manifestado a favor desse movimento. E eu retorno à pergunta, por que a
propor uma movimentação, uma mobilização como essa. Essa conversa vai seguir no próximo bloco. Vou pedir para os nossos convidados aí se prepararem para a gente seguir com essa conversa, porque a gente precisa fazer um intervalinho comercial, mas é muito rápido. Convido vocês a seguirem conosco, a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Nada de bicicleta, tem moral, tem moral. Oi, eu sou o Plá e também estou aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Tem moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. No verão, a energia elétrica dá aquela forcinha para refrescar o dia. Fique ligado nas dicas da Copel para aproveitar este conforto em segurança. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Usar T ou Benjamin pode sobrecarregar a fiação e causar acidentes graves. Cuidado com o uso de extensões. Fios desencapados e emendas mal feitas são risco de choque. Curta o seu verão com a Copel. Por Energia. Paraná, Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando com a Miriam Gonçalves, o Ricardo Mendonça e o Felipe Magal. E no final do primeiro bloco, a Miriam deixou uma pergunta no ar e quem vai responder é o Felipe Magal. Obrigado. Eu queria pegar essa pergunta da Miriam. Ela perguntou por quê. Por que um presidente no primeiro ano de mandato, no começo de mandato, já toma todas essas atitudes. E a minha opinião para responder essa pergunta, Miriam, é porque esse homem nunca foi freado. Nem pelo Exército, quando ele tentou explodir quartel para aumentar salário, nem por nenhuma das instituições que ele representou. Ele que entrou com um Fiat Pana, não me lembro nem qual era, uma moto, e hoje tem uma fortuna de não sei quantos milhões, com o dinheiro público arrecadado durante os 28 anos de Congresso, que agora ele manda mensagem porque ele quer fechar. Ele fez parte de um Congresso durante 28 anos. População, presta atenção. Ele ficou 28 anos no Congresso, que agora ele está mandando mensagem para o povo ir à rua para manter ali aquele povo que principalmente da classe média superior ou das elites, os que mantêm aquilo pela luta de classes total que existe nesse país, e esse é um passo para um outro assunto que a gente vai ver mais para frente, para manter essas pessoas lá aglutinadas dentro do seu curral eleitoral, dentro dessa coisa. Ele falou mais uma coisa, Ricardo, ele falou que ele tem 35 milhões de seguidores nas redes sociais. Seguidores não é apoiadores, gente. Seguidores não são apoiadores. São pessoas que seguem, jornalistas, todo mundo, muitos opositores dele, fora os milhões de robôs que fazem parte disso. Né? Então ele é uma farsa completa, ele é uma mentira completa em tudo que ele fala, em tudo que ele diz, e principalmente, pessoal, por favor, ouvinte, principalmente na covardia que ele traduz. Ele grita alto com mulher, ele grita alto com imprensa, ele grita alto do lado de lá de uma bancada, é isso que ele faz, ele é um covarde, né? Simplesmente é um covarde, um sujeito desse, e que, além de tudo, ele quer, para acabar minha fala agora, ele quer acabar com a democracia e direito. E democracia e direito não é conquistado com meia dúzia de janota lá dentro de um tribunal ou dentro de uma sala fechada. Direito e democracia é conquistada na asfixia de um povo num campo de concentração, asfixiado numa chaminé de fábrica, num chão de fábrica. É assim que se conquista direito e garantia fundamental. É para o trabalhador poder ir, vir, falar, se locomover, melhorar a sua vida.
Mas eu iria um pouquinho além, viu, Magão? Eu acho que tem aí uma possibilidade de impeachment que ela é anterior, inclusive, a esse crime de responsabilidade que você coloca. Realmente, esse crime que ele cometeu, e não dá para voltar atrás, desculpa, aí foi uma brincadeirinha, não dá mais, ele já cometeu o crime. Ai, desculpa. Não tem essa, não tem desculpa aí, não tem. O problema da milícia, que está cada vez mais evidente a relação entre ela e a família de Bolsonaro. A morte do miliciano Adriano, em que pese tenha sido na Bahia, pela PM da Bahia, e aí falam, não, foi o PT que quis matar, não sei o quê. Espera aí, hoje nós estamos vendo que a Polícia Militar, e aí o Ricardo pode contribuir bastante, em todos os estados estão se rebelando porque elas estão tornando reféns os governadores. E eles têm como comandante em chefe, não são os governadores, mas o presidente da República. Esse miliciano que estava lá, se ele falasse, ele mostraria diretamente a sua relação com Flávio Bolsonaro, filho do presidente. E faria toda uma ligação que não é de agora, com a família do presidente. E isso pode levar não só ao impedimento do Flávio Bolsonaro, como do outro filho, do número 2, número 3, e do próprio presidente da República, por crimes gravíssimos. E aí, vão direto para a cadeia. Vão direto para a cadeia. E não é só por corrupção, é por mandar matar e por tudo mais, porque é o que a milícia faz. Então, o que ele faz? Ele faz o que a gente chama de habeas corpus preventivo. Antes que isso aconteça, vou para a rua dizer, não, que essa gente aí, esses vermelhos, esses comunistas, que ele não sabe nem o que significa, está querendo fazer é derrubar um governo legitimamente eleito. Bom, vamos lá, não foi legitimamente eleito. Você não pode ser legitimamente eleito quando um juiz, que depois se torna seu ministro, impede que o candidato com a maior popularidade concorra, que é o caso do Lula. Aí, Bolsonaro seria presidente se Lula fosse candidato? Duvido, porque todas as pesquisas da época diziam que não. Aí o que acontece? Sérgio Moro impede Lula de ser candidato, e o candidato dele, como ficou evidenciado por tudo que aconteceu, depois ganha a eleição. Então, não foi legitimamente eleito. E agora busca uma legitimidade de seguidores que não fazem aquilo que todos os programas eu tenho dito. Pensem, sejam críticos, leiam as coisas, as notícias, ouçam, analisem. Sejam críticos. A história da PM eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco esse contexto agora. Eu acho que o que aconteceu no Ceará diz muito a respeito. Aqueles policiais amotinados, manifestamente apoiadores de Jair Bolsonaro, e que se sentem legitimados no discurso do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, que defendem a tentativa de homicídio que houve contra um senador da República. Todos esses policiais, eles incorporam naquele espaço um agrupamento de policiais no Brasil que tem achado que é o momento, de fato, de saírem das casernas e tomarem o poder, de voltarem a ter o poder em suas mãos. A gente viu o que aconteceu em Minas Gerais. O governador do estado de Minas Gerais aumentando o salário dos policiais em 40%, em detrimento de todo o restante dos servidores públicos. Um Estado falido. Teve uma modificação na previdência dos servidores, sim, porque não conseguia pagar. Um Estado que não consegue mais honrar com a sua folha, aí aumenta o salário em 40% dos servidores. O Zema, que é um governador alinhado ao Jair Bolsonaro, e eu acho que
essa figura hoje dos militares é o que preocupa efetivamente. O que empodera a narrativa do Jair Bolsonaro é exatamente a crença de que esses policiais militares estarão com ele. Ele volta a flertar com um projeto de lei de unificação das PMs no Brasil. E por quê? Projeto antigo esse, Porque né? quando ele federaliza, Passa a ter o poder ele todos passa a ser o comandante. em absoluto. E aí, vejam, né, a gente passa a ficar na mão daqueles que estão com as armas na cintura. E a preocupação não é só o Jair Bolsonaro, mas é o guarda da esquina, né, Miriam? Claro. É aquele que acha que pode tudo e qualquer coisa. Porque, afinal de contas, se o presidente da República diz que pode fechar o Congresso, se o filho do presidente diz que pode fechar o Supremo com um jipe e um soldado, se o outro filho do presidente diz que pode matar senador, ué, tudo e nada pode. acontece, Fazem tudo pode. menção às 5. Fazem menção toda hora isso. Toda hora eles ficam flertando com isso, né? Tá na hora da gente frear. Tá na hora da gente dizia frear. na época da ditadura militar é que o perigoso não era o general lá, né, mas o soldado que prendia, levava para tortura e matava dentro dos carros de polícia. Sendo que eles chegaram ao poder com aquela ameaça da ditadura bolivariana e tá vindo dos comunistas. Maduro. O Brasil vai se tornar uma Venezuela. Nós não aprendemos, de fato, com a nossa história, Mariane, você tem razão. Bolsonaro é um ranço de um militarismo antiquado, autoritário, que fez refém a população brasileira de 64 até o final da ditadura e a redemocratização, que condenou as pessoas à miséria, vamos lembrar, que condenou as pessoas à pobreza, à morte, né, à tortura e todos os males que nós não tratamos como deveríamos tratar adequadamente, porque deixamos Jair Messias Bolsonaro continuar no Congresso Nacional defendendo abertamente a tortura, defendendo abertamente o Ustra, defendendo abertamente essa gente que devia ter sido condenada e presa a tempo, para que a população tivesse de fato uma resposta democrática. Mas eu me atento à sua fala e pergunto exatamente isso, porque se a gente tem na história exatamente esse caso, de que quando acontece esse tipo de movimento contra o Congresso, né, essa união dos militares, o que acontece com a população, o efeito é direto, de pobreza, de desemprego, de menor ainda distribuição de renda, o impacto é direto na população. Mas aí eu te pergunto, né, que como é que a população pode reagir nesse momento, porque a gente também não tem nem como se informar. Se no noticiário as coisas não são ditas às claras, se as grandes redes de televisão não trazem a informação à tona, porque a gente tem um governo de rede social, apesar, né, da população estar na internet, mas tem esse movimento do governo pelas redes sociais. E ao mesmo tempo, a gente também precisa explicar para os nossos ouvintes que, por mais que a gente tenha uma pessoa no cargo de presidente da República, ele não pode fazer o que ele quer, porque ele tem direitos e deveres, como todo cidadão, mas existem outros poderes daí que regem a nossa democracia, que fazem com que a gente possa questionar cada uma dessas ações. Claro, ele não é imperador, né? Não é um imperador. Quer ser flerta com... Se fosse, seria Nero, né? Vamos botar fogo. Né? Flerta com um regime ditatorial, né? Mas, enfim, sim, você tem toda a razão quando diz o seguinte: o mal imediato para a população, e a história mostra isso, é o empobrecimento. Em regimes autoritários, especialmente na América do Sul, né, e nós temos o exemplo do período da ditadura militar brasileira. Nós temos dados, né, temos dados a respeito, mostram que quando não há liberdades, quando não há, né, instituições funcionando, garantindo às pessoas o direito de ir e vir, de falar, de se locomover, enfim, né, de garantir uma democracia, ao menos sob um caráter formal, pelo menos isso, na pior hipótese, nós temos sempre as pessoas passando dificuldade, passando fome, morrendo pela ausência dos elementos mais básicos para a sua subsistência, né, Miriam? Eu entraria aí, inclusive, numa crença que eu acho até estranha, e vai no desconhecimento da história, de que eu ouço pessoas até que deveriam ser mais informadas, dizendo, não, a ditadura foi o melhor período do nosso país, se vivia bem, não tinha corrupção, a saúde era boa. Foi o período mais corrupto. Foi o período mais corrupto, que não podia era falar.
O que não podia era falar, o que não Nem apurar, podia nem era prender. investigar. E mais do que isso, nós temos pesquisas, estudos sérios, e que não são feitos agora, não, que colocam que em 1960 foi que se agravou, começou um agravamento da desigualdade social, da distribuição de renda. Aí você pega ali 1964 a 1967, que foi criado o Programa de Ajuste Econômico do governo. Esse ajuste econômico prejudicou ainda mais a classe trabalhadora. E isso foi vindo ao milagre econômico. O milagre econômico foi para rico. Para pobre não teve milagre econômico. É sempre assim, passaporte para o futuro. Do Temer, Exato. lembra que tinha isso, É né? isso. E o que me espanta, por exemplo, ter ouvido aí nas semanas que se passaram agora, né? Que essa última foi uma década perdida. Por que colocam que foi década perdida? Porque, na verdade, nessa última década, houve um investimento para diminuir a desigualdade social. Como é que você Como diz coloca o o Lula? Foi o período em que nós colocamos o pobre no O orçamento. pobre no orçamento. E que agora nós voltamos a tirar o pobre do orçamento. Dados divulgados, inclusive, pelo portal do G1, né, que é da Globo, então, que não, Insuspeito, né, G1, insuspeito e tal, coloca que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres voltou a aumentar em 2016. Coincidência? Não, não é coincidência. Então, veja uma coisa, em 2012 já tínhamos uma diferença muito grande, que era de 12,9. Ou seja, os mais ricos, né, ganhavam 12 vezes 0,9 mais do que os pobres. Hoje, nós estamos já em 13 vezes. Começou a aumentar em 2016. E isso não é pouco. Não, e se a gente pegar, só para nesse dado que você aponta, se a gente pegar o 1% mais rico da população, aquele famoso 1%, a diferença é de 36 vezes no Brasil o que ganha a metade mais pobre da população. 36 vezes. Né? Isso é dizer o seguinte, que o acúmulo de riqueza dessa gente depois de 2016 começa a alcançar patamares que a gente nunca viveu na história. A população empobrece a olhos vistos, porque foi excluída do orçamento. Né? O Bolsa Família perde verba ano a ano, o salário mínimo deixa de ter aumento real ano a ano, a tabela do imposto de renda não é corrigida, quer dizer, a população paga a conta e os mais ricos se adonam do orçamento. Mas desculpe me interromper. Não, imagina. Posso só fazer, antes de fechar esse bloco rapidinho, eu queria só fazer um adendo a respeito do que, nesse problema da desigualdade social, de tudo que a gente vai falar no próximo bloco, principalmente, essa situação, ela se caracteriza principalmente pelos efeitos que o neoliberalismo vem causando. Não à toa ganhou o Parasita, o Oscar, não à toa ganhou o Fábrica Americana. Isso é só uma faceta muito mínima, que muito pouca gente tem acesso a assistir todos esses filmes, a essa cultura, e a gente sabe que só a arte e a cultura são de fato transformadoras da realidade, mas tudo isso acontece também, e vou tentar fazer uma pergunta com esse link, deixar para o próximo bloco, Miriam. Quando você fala a década perdida, mas não foi uma década perdida, a pergunta seria mais ou menos assim: o neoliberalismo, ele coloca o investidor e não mais o produtor como o cerne da economia. A gente está vendo o que essa democracia liberal está acabando com tudo, né? No próximo bloco eu quero falar um pouco de algumas coisas a respeito disso e deixar essa pergunta no ar aí para o pessoal. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e pela frequência AM 930 a seguirem conosco. Essa conversa com a Miriam Gonçalves, o Ricardo Mendonça e o Felipe Magal segue no próximo bloco. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Tem gente contando as horas, dizendo que não tem mal. E eu aqui no quintal, contando formigas de cócoras. Wagner Hengel.
A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. A Copel tem um recado para você que é produtor rural. Cuidado ao operar máquinas altas perto da rede elétrica. Estacione sempre longe dos fios e nunca retire os estais que sustentam o poste. Se encontrar fio baixo ou outra situação de risco, ligue para a gente. Trabalhando em segurança e com a parceria da Copel, você só vai colher sucesso. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Aqui no estúdio comigo a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, também o Ricardo Mendonça, advogado também do Instituto, e o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. A gente comenta hoje sobre as últimas manifestações, a declaração do presidente Bolsonaro convocando uma manifestação para o dia 15 de março contra o Congresso e o STF e os impactos disso na distribuição de renda e na vida, principalmente, de cada um de nós, de cada cidadão, de cada trabalhador. Eu tenho aqui algumas manifestações, algumas repercussões dessa manifestação, desse pronunciamento que aconteceu pelas redes sociais na última terça-feira de Carnaval. Eu vou citar algumas só para a gente continuar seguindo a nossa conversa aqui. O Mourão diz que não autorizou o uso de sua imagem para a convocação e reafirma que Bolsonaro não atacou as instituições que, aliás, estão funcionando normalmente. O bispo Dom Joel Portela diz: existe a responsabilidade de cada cidadão e existe a responsabilidade daqueles que pelo voto foram investidos. E dentro disso, a democracia é condição indispensável para a preservação da vida em todas as suas instâncias. A Igreja estará apoiando as iniciativas que preservam a democracia. O Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB, diz que é grave e inadmissível que o presidente use a força do cargo para convocar direta ou indiretamente atos que pretendem fragilizar a democracia e atacar as instituições. E o ministro Celso de Mello diz que essa gravíssima conclamação revela a face sombria de um presidente que desconhece o valor da ordem constitucional. Demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce. Então são várias frentes, a OAB, a Igreja, os ministros, falando sobre isso. Eu queria as contribuições de vocês sobre Felipe isso. Santa Cruz já foi vítima do Bolsonaro, né? Sim. O doutor já foi. Sim. Foi bastante. Na verdade, eu acho que a nossa indignação está sendo colocada e realmente estamos aqui todos muito indignados, mas também faz parte do nosso trabalho, eu coloco assim, informar a população. Não só, por exemplo, vai haver uma manifestação no dia 14 em oposição a isso que o Bolsonaro está propondo, e a gente espera que ela seja uma mobilização no país inteiro. A gente mas não falou disso ainda, Miriam. Queria que você contextualizasse um pouquinho mais. Posso deixar um pouquinho? Pode. Mas o mais importante é entender os efeitos disso. Não é só, parece que as frases são colocadas e o Bolsonaro, ele fala frases de efeito que uma parece que não tem ligação com outra. Esse bando de corrupto do Congresso, ele até ontem era um deles, os filhos deles estão lá. Entendeu? O STF, é o Supremo Tribunal Federal, é a mais alta corte do país. Você pode discordar de posicionamentos. Agora, você dizer o seguinte, que nós não precisamos de justiça, quando você fala que não precisa do Supremo Tribunal Federal, quer dizer que você não precisa de ninguém ou de nenhum juiz que esteja abaixo dele. Vamos fechar toda a justiça comum, vamos fechar a justiça do trabalho, vamos fechar tudo. E aí significa o quê? Todo o poder na mão de uma pessoa, que distribuirá esse poder como ele quiser. Significa que os trabalhadores não vão poder mais se manifestar.
significa que a sociedade não vai poder mais se manifestar, que nós vamos ter, como já estamos tendo, cinema censurado. Porque uma forma de censura é você dizer, só vou patrocinar agora o que for favorável ao governo. O que não for favorável ao que o governo pensa, não tem patrocínio. Então, é voltar a uma época escura, obscura no país, trágica. E eu queria voltar ainda a algumas colocações, né? O Bolsonaro fala assim, mas eu não falei para todo mundo, eu falei numa rede particular de WhatsApp. O cara não tem a menor noção. Além de não ter compostura, não ter preparo, ele não chegou a ler quais são as funções de um presidente da República. E ele não entende de crime. Se eu falo, isso é um exemplo que o Ricardo dá, se eu falo para o Magal no WhatsApp, Magal, eu vou matar o Ricardo, é crime. Não, eu não preciso falar para todo mundo, isso já é um crime. Quer dizer, quando ele diz, vamos convocar contra o Congresso, ou ele mesmo não precisa ter escrito, mas reproduz, ele cometeu um crime. Isso não é possível que a sociedade não entenda a gravidade desse crime que ele cometeu. Não sei se alguém quer comentar, mas depois eu quero voltar ainda a falar um pouco mais da distribuição de renda. Se me permite, Magal, tem um elemento que eu acho que é importante. Primeiro que é muito difícil acreditar que ele tem disparado isso para um pequeno grupo de pessoas a considerar toda a indústria de fake news que o levou até lá. Que usou essa potente ferramenta chamada WhatsApp. Né? É evidente que ele está usando a ferramenta, como sempre usou, para chamar os seus apoiadores para um ato contra o Congresso Nacional. Né? Ainda que fosse 1, 2, 3 mil, você tem absoluta razão, mas é muito difícil acreditar que isso fique circunscrito a pouca gente. Né? Segunda situação que eu acho que é gravíssima. A ruptura com o decoro não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma conduta continuada, e ele é assim. Ele, primeiro, é aquilo que você falou, ofende as mulheres. Não raro, a imprensa. Não raro, o Congresso. Não raro, o Supremo Tribunal Federal. Todos, absolutamente todos são vítimas do autoritarismo dele. É um sujeito que é fã de outros ditadores, Stroessner, e aí me lembro de Miriam, para pegar o gancho do que você falou, do Pinochet. Né? Lembrando um pouco do que está acontecendo com o Chile agora. O Chile foi o pioneiro nessa lógica neoliberal que o Magal fez referência, de instituir como programa de governo um programa que prefere os ricos em detrimento dos pobres, que põe o rico no orçamento e tira o pobre do orçamento. Né? E foi o Hayek, o grande mentor intelectual desse projeto econômico, que é, pasme, o grande mentor intelectual do Paulo Guedes. Então, quer dizer, essa gente é autoritária por natureza, é da essência deles ser autoritários, não estão aí com a democracia e muito menos com a vida do povo. Lembrando que a ditadura no Chile foi uma das mais cruéis que existiu, né? Mais violentas, que chegou a reunir num estádio de futebol opositores e dali mandou matar, jogar de cima de avião, mandou prender, torturar, enfim. Então é dessa gente que nós estamos falando. E que a desigualdade agora grita, né, no Chile. Exatamente. Eu até gostaria só de comentar, fazer uma participação a respeito desse ponto, onde você coloca o Chile, muito bem colocado, Ricardo, por sinal, porque toda essa conjuntura, quando a gente começou no primeiro bloco, a nossa fala, a Miriam falou sobre o critério histórico de 1964, as semelhanças com aquele período e toda a arquitetura ditatorial e golpista que teve na América do Sul inteira, em todos os países. O nosso 2016 aqui, ouvinte, para vocês entenderem, foi mesmo 1973 no Chile, quando destituem o Allende para vir o Pinochet. E sobre as mesmas razões, Miriam,
eles são corruptos, eles estão acabando com a economia, é sempre a mesma ladainha, sempre a mesma história para boi dormir. Esse povo, todo esse povo que a gente está falando, vamos botar todo mundo no mesmo bojo, na mesma sacola. É tudo uma sacola de canalhas. São todos canalhas. E aí a gente tem que aprender não só com a própria história, mas com a América Latina inteira, que ainda tem uma democracia muito frágil em todos os países. Por ser recente, né? Por ser recente, porque ela vem de golpe e com, vamos dizer, intervalos democráticos e novos golpes. E é inacreditável que, por exemplo, hoje o Brasil, e é outro ponto que eu acho que também o governo Bolsonaro não quer enfrentar, é que hoje a desigualdade no país, ela só perde para o Catar, que é lá das repúblicas dos árabes, dos sheiks, onde o trabalhador não tem direito a nada e os sheiks têm direito a milhões. Depois de lá vem o Brasil. Gente, um país que todo mundo adora dizer que é rico, e é mesmo, que tem uma indústria, não vou dizer poderosa, mas desenvolvida, que tem um meio rural, enfim, importante, que exporta, mas que mantém os seus trabalhadores cada vez mais pobres. E não adianta vir com aquele dado, e nós tratamos disso em programas anteriores, aumentou a ocupação da população brasileira. Pode até ter aumentado a ocupação, mas o rendimento das famílias está cada vez mais baixo. O que as famílias estão ganhando está cada vez mais baixo. E aí vem com agravantes, né? Por exemplo, o salário mínimo, que é uma das formas de você reduzir essa desigualdade, parou de ter aumento real. E, ao contrário, chegou a decrescer, a ter redução. Veja o seguinte, ele vinha com aumento real desde maio de 2004, importantíssimo, vinha crescendo, ou seja, o trabalhador que ganhava o salário mínimo, ou ganhava um salário baseado no salário mínimo, ele vinha aumentando um pouquinho além, o aumento real é aquilo que se paga além um pouco da inflação. Em 2016, ele começou a parar essa série de aumentos. Em 2017, ele teve o aumento do salário mínimo ficou abaixo da inflação. Em 2018, de novo, quer dizer, aumentou-se a diferença. Né? E o que acontece quando se perde uma democracia? Primeiro, você não vai mais falar disso, você não vai ter mais essa liberdade para falar, você não vai ter mais a possibilidade de manifestação, certo? E mais do que tudo, esses dados que hoje a gente tem acesso, eles serão escondidos. Eles serão escondidos. E a população talvez passe a acreditar naquilo que se diz. O que está acontecendo não é culpa do que está no Brasil, o que está acontecendo é do mercado internacional e por aí afora. A questão da diferença que se acentua com essas políticas públicas de agora, né, que voltam a privilegiar, eu dizia, os ricos. Quer dizer, o orçamento hoje todo está sendo disputado pela fatia mais rica, uma elite tacanha que nunca teve projeto de nação para o Brasil e que exclui, né, os trabalhadores brasileiros e aqueles que sempre dependeram mais do Estado de toda e qualquer política de inclusão. A gente tinha, nessas duas primeiras décadas desse século, um caminhar no sentido de construção de uma nova trajetória, uma trajetória menos desigual, em que as mulheres, por exemplo, que são as vítimas, ou as grandes vítimas da desigualdade, tinham um pouco dessa desigualdade aplacada por meio dos programas de Bolsa Família, né? Quer no que diz respeito à renda, quer no que diz respeito à violência feminina, à violência de gênero. Nós tínhamos política pública que incluía as pessoas na escola e na universidade, permitindo que tivessem salários melhores. Nós tínhamos uma política pública de reforço do trabalho. O trabalho estava no centro da organização da sociedade. A gente pensava uma sociedade de pleno emprego em que as pessoas pudessem ter dignidade. Agora é o contrário.
Agora é privilegiar o capital, a qualquer custo. Privilegiar o dinheiro no bolso do banqueiro, que aliás esse ano está quebrando recorde atrás de recorde. Ganhando dinheiro como nunca. Os homens mais ricos do país hoje são os ligados, acreditem nisso, aos bancos e à medicina. Não, Todas as pessoas aí mais ricas são, isso a gente vai voltar a falar outro dia, mas estão ligadas a essa elite. E é uma elite que não interessa um Congresso funcionando, que não interessa um Supremo Tribunal Federal funcionando, que não interessa que a população tenha direito a esses dados. Por quê? Tem acesso ao contraditório, né? Que não tem limite ao seu poder, né? Que não tem limite ao seu poder. Eu não Claro. quero limitar o poder deles. Lógico. Limitar o poder. Você acaba com o SUS, você acaba com o ingresso a universidades federais, você acaba com o Enem, você acaba com, enfim... Com ciência e tecnologia. Com ciência e tecnologia, com tudo. E Porque isso não interessa. E volta para a desigualdade, Magal, só para concluir... essa gente não paga imposto de renda, porque o lucro, quando vem não tributado. Né? Exato. E não paga imposto de renda. Lucros e dividendos não Você falou agora, que é a população que paga. O né? trabalhador, esse paga. volta a pagar cada vez mais com congelamento de tabela de imposto de renda. Mas siga aí, Magal. Não, eu queria só fazer, eu sempre fazendo os meus links e juntando as coisas que as pessoas, juntando as chaves aqui para o ouvinte, mas é que a Miriam tinha falado no bloco passado que o problema não é a ditadura, o Sérgio Moro, isso, aquilo. O problema é o guarda da esquina. Eu quero fazer um link do guarda da esquina com a questão da disparidade social, da questão social, num ato e fato pronto. Ouvinte, presta atenção. Um ato que todo mundo viu que aconteceu no final de semana. Final de semana era carnaval. A grande maioria do povo aqui de Curitiba não viajou. Pela primeira vez não viajou. Não viajou porque não tem dinheiro para viajar. Ficaram aqui. Teve lá o Samba da Marechal, teve os bloquinhos. Porém, à noite as pessoas foram para o Largo da Ordem. Quando chegaram no Largo da Ordem, a prefeitura dessa cidade não tinha nada, não tinha uma atração, não tinha como, sabe... Tem que ir dirigindo o povo, fazer um espetáculo. Não tinha nada para fazer. Colocou lá aquela multidão, 30 mil pessoas, todo mundo lá se divertindo como queria. Exatamente, existem excessos, ainda mais no carnaval, é óbvio. Agora foram o quê? Punidos, reprimidos, aí houve saque, houve aquela bandalheira, houve todo o problema. Aí a resposta para isso é o quê? Mais segurança pública, mais contenção à sua liberdade, é isso que você quer? Você não pensa numa política pública que pode direcionar o povo. Então veja, ouvinte, como isso é um efeito básico, factual da disparidade social, da desigualdade social. E isso acontece, é só fazer o link, é só puxar uma coisa a outra. A ditadura, mais a desigualdade social, mais tudo isso causa o quê? Pânico, angústia, problema, prisão, morte, mãe chorando e toda aquela desgraceira toda que a gente viu. Eu não quero entrar exatamente nesse tema, até acho que é super importante, mas para a gente não... Mas, enfim, Curitiba não tem uma política pública de inclusão dos mais pobres, da jovens, periferia, dos jovens. Isso é um fato. E tem uma política que a gente fala higienista. Totalmente. Né? A gente não quer... Estou falando a fala deles, tá? A gente não quer essa gente de bairro infectando o nosso centro histórico. Eu ouvi hoje do delegado dizendo o seguinte, o problema é essa gente que frequenta esses lugares aí, como essa cultura dessa gente que frequenta esses lugares. Como é essa gente? Que gente é essa? É a nossa gente. Mas, enfim, eu acho que você coloca muito bem, eu acho que vale a pena a gente tratar disso, inclusive, em um tema, mas eu queria voltar nisso, porque queria começar a colocar a diferença, voltando a essa diferença, enfim, entre os mais ricos e os mais pobres, e não só isso, a questão do desenvolvimento humano, né, que pega muitas coisas além do salário, mas o direito à escola, à saúde, enfim, a tudo isso. É tão engraçado porque as pessoas falam
tem admiração e fala nos países mais desenvolvidos, né? Se você pegar os países mais desenvolvidos, por quem se tem tanta admiração, você vai ver que essa desigualdade é onde ela existe menos. Por exemplo, Noruega, daí vem a Suíça, a Irlanda, a Alemanha e Hong Kong. Então, o país não pode ser desenvolvido e ter essa desigualdade social que vem se agravando agora a cada dia, né? E eu volto ainda no Bolsonaro, me parece que está sendo feito aí uma cortina de fumaça com essa história do dia 15 contra o Congresso, como se o governo federal, o presidente da República, não tivesse qualquer responsabilidade sobre esse aumento da miséria do povo brasileiro. O que se pretende é excluir, além do banditismo ligado à milícia, é toda essa consequência que tem no país nesse período da eleição, ou, enfim, do golpe para cá. São muitos dados, eu vou convidá-los a gente seguir essa conversa na próxima terça, quando a gente se encontra mais uma vez aqui para debater essas pautas tão importantes. Queria dar uns minutinhos apenas para as considerações finais. Miriam, queria te pedir ainda para falar muito rapidamente sobre a manifestação do dia 14. Então, há uma manifestação que será chamada, ela vai ser chamada não só por um partido, não só pelo Partido dos Trabalhadores, mas por outros partidos aí, que não compactuam dessa política antidemocrática, mas pelo movimento social, e que está sendo marcado aí para o dia 14. Maiores detalhes nós vamos ter mais a seguir. Haverá uma grande plenária também no dia 10, que vai aí acertar, enfim, como esse movimento vai acontecer. Eu acho que é muito importante que se participe, né? É uma situação muito grave que o país está vivendo. Eu queria adiantar um pouquinho a nossa pauta para a semana que vem, que eu acho que nós vamos continuar nesse tema, porque realmente as coisas estão acontecendo dia a dia, a gente não consegue fugir, mas é de como esse aumento do dólar afeta a vida de quem não vai para a Disney, né? Como isso tem afetado e como também essa cortina de fumaça do governo federal tenta esconder isso do povo trabalhador. Maravilha, Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez pela sua participação. Ricardo, obrigada. Obrigado. Suas considerações? Eu agradeço, Mariane. Bom, eu tenho dito há muito que eu acho que o que nos une, o grande elemento de união, é a desigualdade. A desigualdade é o que de fato nos une. Você, ouvinte, você que é vítima dessa desigualdade, especialmente as mulheres, os mais jovens, os negros, que são as verdadeiras vítimas desse processo de exclusão, tenham claro, as saídas se dão por democracia, por combate ao autoritarismo e por luta por dignidade. É estar na rua, é estar o tempo inteiro reivindicando o seu espaço no mundo. Então, o que a gente tem que pensar daqui para adiante é que Paulo Guedes e sua turma, Bolsonaro e sua turma, pensam um mundo em que a propriedade privada deles, o contrato deles valha, e que quem não se ajuste, que sofra as consequências do tal do direito penal. Agora, você que não está nessa circunstância, tem que começar a pensar um novo mundo, um mundo em que caibam todos. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, bem rápido, já estamos com o tempo estourado. Queria dar o tchau, agradecer o ótimo papo que eu tive com a Miriam, com o Ricardo, com a Mariane, com todo o pessoal aqui do estúdio. Essa frase me lembra muito aquele chamamento mesmo que há no período do século XX, quando as pessoas veem que a época da desinformação associada e aliada à superabundância faz com que cause essas disparidades terríveis. Aqueles que compelem e se rebelam e que tendem sempre a combater por dignidade, por direito e por democracia, que estarão na rua, que estarão defendendo o direito, como eu, assim como eu, estarei na rua não só no dia 14, mas como em todos os outros dias que a Miriam me chamar. E se não for a Miriam que me chame, o Ricardo, então, que faça essa tarefa, eu estarei na rua, brincadeiras à parte, e estarei com todo mundo lá, e é preciso ter coragem. Quando a gente não aguenta mais na força, os punhos aguentam na coragem. Muito obrigado, Mariane.
O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até lá.